Outros colegas se conectam e se ajeitam aí, né, nos suas posições, nos seus respectivos trabalhos ou nas suas casas. Vou fazer uma pequena introdução e a gente já na sequência pode dar início então a nosso evento. Meu nome é Fábio Novaes, eu sou gerente de soluções de infraestrutura aqui na ADED. Estou na área de tecnologia e de TI há quase 20 anos. Eu costumo dizer que venho aprendendo sobre tecnologia aí há quase 20 anos, né? Eu digo aprendendo porque todo dia a gente tem aí a oportunidade de adquirir algum novo conhecimento, né? De realmente aprender aí sobre todo esse cenário, toda essa esfera aí que envolve cada vez mais, né, soluções de tecnologia. E isso acontece na maior parte das vezes nessas rodadas, né, nesses bate-papos, nessas trocas de ideias, né. Esses dias eu vi uma postagem do time de inovação do Oswaldo Cruz, que me chamou bastante atenção, né. Eles diziam assim: ninguém faz inovação sozinho. Inovar é um esporte coletivo e multidisciplinar. Quanto mais perspectivas diferentes surgirem, mais rico é o processo. E é uma grande verdade, né? É por isso que nós estamos aqui, né, reunidos hoje aí com a equipe dos nossos parceiros de tecnologia, né? No caso, hoje a gente está aqui com o parceiro com a Furukawa, e com esse grupo, né, de pessoas, com esses contatos nossos aqui que fazem aí parte de todo esse ecossistema. Eu acho que já deu tempo aí das pessoas se conectarem, podemos se conectarem, se ajeitarem, pegarem a sua água, seu café. Podemos, acho que, dar início, então, aqui ao nosso ADD Talks Health. Com essa comunidade de engajados, né, por inovar, por esse grupo que estamos hoje aqui, engajados por inovar, por fazer a diferença, vamos dar início ao nosso ADD Talks Health. E eu quero chamar para compartilhar algumas informações e experiências, né, de inovação, de desafios, o nosso colega Fabian Fink, que hoje está trocando aqui esse tempo conosco. O Fabian atuou aí por 9 anos, sendo 7 anos no planejamento de redes de transmissão na GVT. Hoje ele faz parte da Furukawa, né? Está, na verdade, há 4 anos na Furukawa, onde começou como pré-vendas no mercado de exportação da América Latina, e migrando posteriormente para o mercado, com atuação no mercado brasileiro. Atualmente, o Fabian é responsável pela linha de produtos Enterprise, com foco um principal foco aí, né, bastante direcionado em redes hospitalares. Então, Fabian, muito obrigado. Deixo a palavra aí contigo. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado a toda a equipe da ALID aí pela oportunidade de compartilhar um pouco das novidades e tendências aí sobre o mercado hospitalar. Começando, né, desse tema de hiperautomação, então, a disrupção foi uma marca registrada em 2020 e a pandemia ela trouxe grandes impactos, apesar de já ter muita mudança, muita inovação em andamento, né? Isso foi muito acelerado nesse período. Então, as organizações elas têm que estar preparadas para essa dinâmica, para se adaptar e resistir a essa disrupção. E o Gartner colocou um artigo colocando algumas tendências, alguns pilares, né, de estratégias para 2021, colocando sempre, né, as pessoas no centro, seja customer-centric ou people-centric, porque apesar de todas as incertezas que a gente tem no mercado, sempre vai ter uma, né, que o cliente e as pessoas vão estar lá precisando da gente, com problemas, com ansiedades que a gente tem que trabalhar para resolver. Essa alteração de localização, você alterando os ecossistemas organizacionais de trabalho, a tecnologia sendo um suporte fundamental para essa nova versão,
e você tendo que trabalhar com uma rede mais resiliente, com operação resiliente, para suportar, né, tanto esse aumento das brechas de segurança, quanto você permitir os colaboradores serem produtivos num trabalho remoto. E a hiperautomação, né, o que que é? É um processo que as empresas estão automatizando tantos processos quantos forem necessários e possíveis, usando ferramentas de inteligência artificial, machine learning, software orientado a evento, processos robóticos. E a pandemia, né, ela trouxe inicialmente o aumento de operações remotas, mas depois a gente viu um crescimento em outros cenários, né? Digitalizando documentos, digitalizando e garantindo fluxos de trabalho, orquestrando toda essa automação em áreas funcionais. E até ali que o Fábio comentou sobre inovação, né? O interessante é que inovação, grande parte dela, é sobre pessoas. Então, você tem uma base de tecnologia, mas o grande pilar ali que você vai ter vai ser a cultura, vai ser design organizacional, e a gente está para tentar suprir um pouco de cada coisa. Sobre um case ali, né, linkado com esse processo de disrupção, foi inclusive o ganhador do prêmio do Furukawa Awards do ano passado, que é o Hospital Base de Rio Preto. O Hospital Base de Rio Preto ele foi crescendo dentro de um terreno, então ia ampliando o terreno, ia puxando a rede ali de uma maneira que não foi muito planejada, e eles chegaram num ponto que, para conseguir otimizar todo esse trabalho, né, conseguir seguir essa tendência de digitalização da medicina, eles tiveram que fazer todo um trabalho de readequação. Então, eles, através da Furukawa, né, a gente teve várias reuniões com eles, para passar a importância das partes normativas, de como fazer essa alteração. Eles utilizaram toda uma parte sustentável no projeto, né, dos cabos com capa LSZH, que é uma recomendação da NBR 14705. Então, um cabo que emite pouca fumaça e sem gerar gases tóxicos, já utilizando cabeamento categoria 6A em aplicações de alta necessidade de largura de banda, como equipamentos médicos e Wi-Fi 6. Já tem, né, a normativa, o TSB 5021, que ele tem as recomendações para 2.5 GB e 5 GB, onde ele faz a recomendação de uso do cabo categoria 6A para essas taxas multi-gigabit. Então, foi um projeto bem complexo, porque até vou comentar mais para frente a parte da norma, né? Tem uma norma internacional, ela já coloca que você fazer um investimento inicial da infraestrutura ali já dimensionado para as ampliações futuras, ele é bem mais saudável, visto a complexidade que é o ambiente hospitalar, de você conseguir fazer as alterações, seja lá pelas áreas de contaminação, o perigo de uma desconexão indevida. Então, são uma série de desafios que trazem um retrofit num ambiente hospitalar. Então, o Hospital Base Rio Preto fica no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. Ele tem um grande atendimento de, de pacientes do SUS, é o hospital referência do interior, né? Então você vê ali a quantidade de atendimentos lá, mais de 146 mil atendimentos por ano, atendimentos de emergência. Então é um complexo hospitalar grande, com uma série de requisitos ali para o cabeamento. Falando um pouquinho das atualizações que tiveram nos sistemas de rede, então a gente tem, né, esses sistemas de comunicação através de switch desde a época dos mainframes, comunicação lateral, de quando eu queria fazer a transferência de dados de um computador, eu fazia direto para o outro. E hoje a gente tem um crescimento do uso do que seria, né, a comunicação norte-sul. Então, eu vou fazer lá transferência de um arquivo para um colega meu de trabalho, eu já costumo utilizar algum software na nuvem. Então, eu vou mandar pela internet, ele vai baixar pela internet.
E tudo isso faz com que tenha atualizações e possibilidades de novas redes, tá? Então, eu queria colocar isso para exemplificar duas topologias que a gente costuma ter, né, no trabalho em redes hospitalares. E sobre a complexidade que é o ambiente hospitalar, fazendo algumas analogias, você vê um ambiente que é extremamente complexo pela grande quantidade de pontos, são ambientes físicos amplos e esparsos, até o exemplo ali do Hospital Base de Rio Preto, você tem vários prédios, então o tempo de locomoção que você tem, se tiver algum problema para verificar, pode levar ali alguns minutos. Então seria algo até parecido com um aeroporto, que tem uma grande quantidade de salas técnicas, esse espaço também grande. O outro case que a gente tem também, né, do Hospital Mater Dei, que vai ser falado, mostrado no vídeo mais para frente, eles também colocam, né, esse requisito de complexidade do ambiente físico. Você tem que suportar mudanças de layout, você tem múltiplos serviços rodando sobre a mesma infraestrutura. Então você vai ter lá o serviço de agendamento de consultas, as redes com os equipamentos de diagnóstico de imagem, a rede de Wi-Fi tanto para os médicos quanto para os acompanhantes de pacientes. Então você tem uma série de serviços que vão estar sobre a mesma infraestrutura e você tem que garantir que todos eles estejam operando. Também, né, tem que garantir disponibilidade, alta eficiência operacional como um data center. Inclusive, os data centers hospitalares estão cada vez mais complexos e mais críticos. E possibilidade, né, de ambientes agressivos. Então, algumas salas podem ter contato com água, contato com elementos corrosivos. E você visando, né, uma segurança no teu cabeamento, que você não tenha falha, ou então, como a gente já viu o exemplo de ter um protocolo de troca do conector do patch cord a cada X período de tempo, porque sabe que vai começar a dar problema. Então também tem uma linha protegida para essa infraestrutura em ambientes agressivos. Muitos dos clientes, eles costumam trabalhar ou com um hospital centralizado, onde eu tenho equipe de TI, e depois a gestão de clínicas, gestão de laboratórios de diagnóstico de imagem. Isso também, né, tem sido um desafio, você ali conseguir dar todo o suporte centralizado para quem estiver trabalhando remotamente. E para isso você, às vezes, pode ter alguma dificuldade, tanto de conseguir uma informação, a demora para conseguir informação, também otimização dos recursos, você saber como é que está teu inventariado de rede, e também vai estar um pouquinho lá explicado uma tecnologia que ajuda nisso. Quando fala de projetos de redes hospitalares, é muito comum você ver uma preocupação alta com as redes elétricas, com as redes de gases, então que tem até o exemplo de um unifilar elétrico, de uma rede de um hospital. Então você tem lá entrada redundante de energia, eu tenho geradores redundantes para energia, eu tenho praticamente todos os serviços com operação redundante de energia, menos ali a parte de estacionamento, e com a crescente digitalização dos hospitais, a pergunta que fica é se os requisitos da rede de dados eles estão coerentes com os demais requisitos do projeto. Então é importante você ter um projeto coerente, né? Tanto suportando toda a parte elétrica e gases, e agora com a crescente digitalização dos hospitais, ter um projeto de dados também lá que suporte toda a tua operação. Sobre normas hospitalares, atualmente a gente não tem, né, uma norma brasileira, então a gente tem basicamente ali duas normas americanas, sendo que uma delas é a TIA 1179. Ele discorre algo entre 2 ou 3 páginas sobre a importância de você colocar já uma infraestrutura à prova de futuro, devido à complexidade que é você fazer as alterações no teu cabeamento. Por isso, gera até
um choque, você vê que a norma já reconhece para o cabeamento horizontal, então da tua sala técnica até as tuas tomadas, para cabo de par trançado, categoria 6A, fibras óticas multimodo OM4 ou OM5 e fibras óticas monomodo. É o diferente do cenário que a gente costuma ver nos hospitais, né? Então, a gente sabe que tem muitos hospitais aí que já tem uma infraestrutura construída. É difícil ali, né, você conseguir suportar, né, toda a migração para a categoria 6A, mas o exemplo até ali é o Hospital Base de Rio Preto, em que em aplicações críticas, como lá os equipamentos de diagnóstico de imagem e as redes Wi-Fi, eles consideraram esse cabeamento. E os demais pontos ainda foi considerado em categoria 6. Em cabeamento enterprise, ainda a gente vê em escritórios OM2, OM3, ele já tem a recomendação do OM4 visando essas migrações para redes 40 GB, 100 GB, 200, 400. Então, você suportar essas migrações, visto as distâncias que a gente tem em ambientes hospitalares, já coloca então ponto de atenção. E fibra ótica modo é o melhor dos meios de transmissão. Hoje não tem limite de banda, né? A limitação vai estar no equipamento ativo. Então, a utilização de fibras monomodo também no cabeamento. Outro ponto que chama atenção é a separação por áreas. Então, eu tenho lá, né, áreas de baixa criticidade, média criticidade, alta criticidade. Na norma, ele coloca a separação por ambientes, então ambiente ambulatorial, ambiente de cuidados críticos, de diagnóstico, ele vai fazendo ali, né, a classificação, se é um ambiente de baixa criticidade, média ou alta. E nisso você tem a necessidade de uma menor ou maior quantidade de tomadas. E é bem superior também, né, àquela quantidade que a gente está acostumado de 2 tomadas por work area, que seria de uma rede enterprise. Colocando 2 topologias de solução para cabeamento em ambientes hospitalares. Uma delas é aquela solução padrão que a gente conhece com switches. Então, eu tendo um elemento core de rede, que concentrar a rede de distribuição, e depois tendo os switches de acesso, saindo do cabeamento metálico até os dispositivos. Outra opção é uma solução totalmente ótica, em que eu mantenho o meu equipamento core. Eu vou ter um equipamento chamado OLT, que ela vai agregar uma parte da rede de distribuição e acesso. Eu saio com fibra, eu posso fazer canais, né, até 20 quilômetros, chegando até a ONT, que ela vai converter de volta a fibra num meio metálico e vai conectar os dispositivos na ponta. Então são 2 topologias em que cada uma tem suas vantagens, em que cada uma se aplica a um tipo de projeto, mas são duas importantes soluções para trabalhar em ambientes hospitalares. Falando um pouquinho, né, das redes óticas, quais seriam as principais vantagens desse hospital 100% ótico? Você está dando toda a infraestrutura sobre um único meio, né, todas as suas redes lá de Wi-Fi, de câmera, controle de acesso, tudo rodando sobre a mesma infraestrutura. A fibra ótica, então, por todo o ambiente, é uma fibra especial que eu posso fazer baixos raios de curvatura, ela suporta a instalação em ambientes críticos. Os equipamentos, que se chama de Carrier Class, né, de alta disponibilidade, que são os mesmos equipamentos usados em operadoras de telecom. Imunidade eletromagnética, porque alguns ambientes hospitalares podem ter elevado nível de interferência. Segurança com criptografia nativa, toda a parte então do gerenciamento centralizado, porque o gerenciamento dos dispositivos da ponta ele é feito pelo equipamento central. Eu consigo otimizar a infraestrutura, menor uso de material, economia de energia, economia de sala técnica. E a vantagem, né, de, por exemplo, se eu tiver que atualizar meu ambiente, eu não preciso trocar o meio de transmissão, troco só os equipamentos na ponta.
Como que funcionaria uma rede dessa forma? Então, eu tenho, né, a OLT, esse equipamento centralizado, um divisor ótico, que se chama splitter. Eu saio com fibra, eu tenho a vantagem de poder utilizar uma rede plug and play. Então, um cabo que eu não preciso fazer fusão, eu vou só conectar ele nos DIOs, né? Ele já vai fazer a conexão ótica. Coloco um cordão ótico chegando até a tomada e coloco a ONT. Então, a ONT ela parece um modemzinho. Eu tenho opção com alimentação de PoE e ela vai fazer a conversão do ótico para o metálico, né? Visto que os dispositivos da ponta eles têm conexão RJ45. A grande vantagem de utilizar essa rede, né, além da agilidade de instalação, é a flexibilidade, visto aquela grande quantidade de pontos que eu coloquei lá. Então a gente viu que em alguns ambientes críticos eu vou ter uma necessidade de mais quantidade de pontos. Eu posso, por exemplo, estar com essa infraestrutura conectada, as portas com sinal e só ir ativando os dispositivos conforme a minha necessidade. Mas toda a infraestrutura já está pronta. E também, né, posso utilizar a infraestrutura para os ambientes críticos, então ambientes que tenham lá necessidade de proteção mecânica, de ingresso de partículas sólidas e líquidas, ou então de contato com produtos químicos ou condições climáticas extremas, tem uma série de produtos que complementam a solução para entregar, né, então, essa infraestrutura all-in-one. Como que fica a diferença de topologia? Então, eu tenho a rede tradicional, né, a energia, o ar-condicionado na central, vou ter meu equipamento de core, os equipamentos de distribuição, saindo para salas técnicas nos pisos, e depois eu saio com o cabeamento até os dispositivos. Usando a topologia ótica, eu consigo reduzir a necessidade de sala técnica, colocando enclosures nos pisos. Isso aqui é totalmente passivo, né? Não preciso de alimentação, não preciso de ar-condicionado. Chegando até os equipamentos na ponta, onde eu coloco todos os meus serviços. Então, vou colocar a parte de controle de acesso, de controle de incêndio, câmeras, access points e os dispositivos de ponta também. Para ter uma real visão, né, a gente faz análise dos projetos. Então, vocês podem, caso tenha algum projeto, alguma dúvida depois, procurar a equipe da ADIT, que eles entram em contato com a gente, para ver como fica, né, um projeto óptico ou metálico. Então, tanto na parte do CAPEX quanto do OPEX, então, um gasto com os equipamentos, com a infraestrutura, os gastos operacionais para ver o custo total do projeto, a redução do uso de plástico, também desmatamento do espaço ocupado, e também facilita, por exemplo, a gente está num projeto com um hospital no interior do Rio Grande do Sul, em que eles têm uma rede metálica, não tem, a rede também não foi construída de maneira planejada, foi agregando a, a, as áreas de suporte, e eles precisam fazer uma migração a quente. A vantagem é que, se eu tenho uma infraestrutura metálica, tem um grande espaço de ocupação em calha, o que dificulta essa migração a quente, né, dos serviços rodando. E com o uso óptico, eu consigo construir a rede em paralelo, é uma rede com ocupação bem menor, e migrando a quente os serviços, e fica bem organizado. Então, aqui você vê um rack para fazer 1024 pontos de rede. Então, toda a organização do equipamento, da distribuição de divisores de sinal óptico e depois os DIOs. Então, fica uma rede bem organizada. Além de ser fácil de gerenciar fisicamente, ela tem vantagem da facilidade de gerenciamento dos dispositivos. Então, considerando a base de pontos, eu acabo tendo lá 46 dispositivos gerenciáveis numa rede de switches, ou então
dois dispositivos numa topologia LaserWay, que eu vou ter o gerenciamento do switch core e o gerenciamento centralizado da OLT, porque todos os dispositivos que vão estar abaixo, eles vão buscar a informação na OLT. E como o software ajuda muito, né, no nosso dia a dia, a interface gráfica ela ajuda tanto no monitoramento quanto na configuração, você tem a possibilidade do uso do software, né, para monitoramento da rede. Então, no interface gráfica você consegue ver lá o monitoramento do tráfego, seja o tráfego agregado no teu uplink, o tráfego por porta, para ver se está tendo algum uso, seja indevido ou seja um uso pesado em alguma porta. Consegue monitorar toda a carga de CPU, temperatura, ver se tem algum fator crítico ali na tua rede que possa vir a gerar alguma necessidade de parada. E também, né, você tendo esses dados de monitoramento, você consegue trabalhar no planejamento de rede, então fazer toda a parte da engenharia de rede para otimizar o uso da tua rede. E também, né, a gente vê uma crescente caída no uso de linhas de comando nos dispositivos. Com isso, o pessoal tem buscado também software para configuração. Então, você também consegue fazer a configuração dos seus dispositivos através de uma interface gráfica, fazer toda a definição dos equipamentos nas pontas, fazer todo esse controle de uma maneira rápida e organizada. Então, tudo via software trazendo esse embasamento ali para você ter uma gestão da rede de maneira mais ágil. E dentro das redes, numa topologia tradicional de switches, a gente tem trabalhado com o gerenciamento do cabeamento, né? O gerenciamento da conectividade. Essas atualizações, essas mudanças de mercado, colocando a tecnologia como necessidade, não mais como um luxo, trouxe o crescimento da digitalização para quem participou dos outros eventos da ABID, onde foi falado do hospital digital, da certificação RIMS. Tem uma parte de hospital digital em que você precisa, né, de um software de gerenciamento do teu cabeamento para garantir a digitalização, a segurança e a conectividade. E o que é um software de gerenciamento de infraestrutura, o AIM? Ele é um sistema integrado de software e hardware que vai detectar automaticamente a inserção ou desconexão de patchcords e cordões óticos, vai documentar toda a tua infraestrutura de maneira automática, incluindo os equipamentos conectados, habilitando assim todo o gerenciamento da infraestrutura. E por que gerenciar a infraestrutura? Ponto crítico e principal é resolução de falhas. Então, quando você olha uma falha de rede resolvida, parece muito simples e muito óbvio. Foi uma conexão que gerou um loop, foi uma desconexão ou uma taxa de erro que caiu o sistema. Só que até você conseguir identificar, corrigir a falha, isso leva um tempo, e esse tempo ele é crucial. Segundo alguns dados de mercado ali do Gartner, você vê que a falha de rede, no último gráfico à direita, está em torno de 29% das principais causas de queda. A gente sabe que não é uma falha só que vai gerar a queda de rede, mas a causa principal que gerou a falha foi a falha de rede. E está crescendo as quedas, então está crescendo a quantidade de quedas e a representatividade que isso tem acontecido nas redes por uma pesquisa com gerentes de TI. Quais são as principais funcionalidades do uso de uma solução AIM? Você ter, né, o monitoramento da situação de conectividade da infraestrutura em tempo real,
atualização da documentação de maneira automática, então você não precisa controlar via uma planilha ou no papel tudo isso. A detecção de alteração de qualquer, uma detecção, desculpa, a detecção da alteração, seja ela autorizada ou não, otimização da equipe de TI, então a equipe de TI, deixando de trabalhar, apagando incêndio, ela consegue trabalhar mais no planejamento da rede e nas melhorias, e a resolução de falhas de maneira mais rápida. Além de tudo isso, a gestão dos sites remotos, você conseguindo, com uma visualização 3D, ver todo o status da tua rede, se você tem recurso, se não tem, e orientar também o técnico remotamente nas alterações. A solução da Furukawa é a solução da Wave, então composto ali por um controlador pelos patch panels, que vão fazer a leitura das conexões, o módulo óptico, os cordões ópticos que também vão fazer ali a leitura das conexões e das alterações, e o software todo ali, você consegue ter todo o desenho 3D da tua rede, consegue depois fazer todo o controle da rede via software. E para fechar aqui a apresentação, então falar o case do Hospital Mater Dei, então um case importante ali, né, que eles focaram bastante nos pilares da sustentabilidade, do gerenciamento, de ter uma rede largura de banda suportando as migrações futuras. E eu vou passar agora o controle aqui da apresentação para o Fábio, colocar ali o vídeo para a gente. Tá, vamos lá. Vou executar aqui, então, um vídeo onde a gente tem um depoimento, uma apresentação aí bem bacana, com um resumo do que foi esse projeto do Mater Dei.
Muito bacana esse case. E a gente tem aí boa parte, né, das soluções e das premissas aí que o Fabian apresentou nos slides dele, estão resumidos, né, aqui nesse vídeo case, e foi muito bacana. Obrigado aí pela sua contribuição, pelas informações. Você tem algo aí para complementar? Quer passar mais algum recado? Bom, a gente fica sempre à disposição, né, para conversar, para entender junto com a ADIT aí, projeto a projeto, entendendo as dores do cliente, para oferecer a melhor solução. Então, fique à vontade para entrar em contato e conversar, caso queiram esclarecer alguma dúvida a mais aí, tá bom, pessoal? Muito bacana, mais uma vez, obrigado aí. A gente vai dar sequência aqui, estamos chegando já na reta final aí do nosso AD Talks Health, sessão de 4/3. Eu queria aproveitar, então, que a gente está falando de alguns cases e algumas das soluções aí que foram destacadas durante a apresentação, durante essa sessão, que é essa solução, né, além de uma infraestrutura inteligente, também de ser sustentável, né? E nós temos um case também bacana aqui para comentar, que é o do IBCC Oncologia, né, que fez aí uma instalação. Eu vou até chamar aqui o Fagner Cordeiro, que foi o projetista aí que atuou diretamente aí junto do cliente, da engenharia da Furukawa, para a gente conversar um pouquinho sobre esse case. Então, deixa eu só encaixar aqui o Fagner para a gente
Bom, é isso aí, né? Então, vamos seguindo aqui, concluído aí mais esse case, a gente já conseguiu apresentar hoje aqui as soluções, as importâncias aí de soluções para os cenários hospitalares, né? Em torno desse tema que é o hospitais inteligentes. Óbvio que é um ecossistema muito maior, né? São soluções que completam isso, e a gente vai ter, com certeza, aí, a oportunidade de falar sobre outras partes desse grande ecossistema em outras sessões webinar, né? Mas a gente hoje, então, trouxe o quanto essa camada de infraestrutura, né, o quanto isso é importante para que a gente alcance esses resultados, né? A gente está soltando aqui uma enquete, uma sondagem aqui para que vocês possam nos ajudar a entender um pouquinho aí também de como é que está esse cenário, né, para o mercado em geral. A gente tem algumas pesquisas, algumas avaliações aí que a gente tem feito também com os nossos clientes, que vai contribuir, né, para que a gente possa depois até também passar uma fotografia para vocês mesmo aí, para a gente entender juntos, como eu disse lá no comecinho, né, que inovação não se faz sozinho, então para que a gente possa entender juntos aí como está esse cenário e aquilo que a gente precisa propor aí, né, de uma eventual adequação para que a gente alcance os resultados aí esperados. Faltando alguns minutinhos aqui para a gente encerrar, eu queria até abrir a oportunidade aí, se a gente tiver algumas perguntas aí para os nossos palestrantes, vocês podem nos enviar aqui, que a gente já direciona para os nossos colegas. E, enquanto isso, está aberto também aí para que possam preencher aqui as respostas da enquete que está na tela aqui do Webex. Me mandaram aqui, já tenho algumas perguntas. Essa aqui, acho que é para o Fábio. Existe alguma recomendação normativa quanto ao uso de sistemas de AIM? Acho que é relacionado ao gerenciamento lá que você estava comentando, né, Fabiano? Consegue Isso nos ajudar aí? do DataWave. A gente tem na norma, na TIA 569, né, que ela tem lá os requisitos para administração de redes, e ela já faz a recomendação do uso de um sistema de IAM para redes complexas. Então, como a gente viu no começo da apresentação, todos aqueles fatores, toda aquela série de fatores críticos, de múltiplos serviços, espaços amplos, disponibilidade de rede, faz do DataWave uma ferramenta poderosa para as equipes de TI. Legal. Acho que tá respondido aí. Se ficar alguma dúvida, por favor, nos encaminhe. Eu estou deixando aqui os contatos, tá? Para que vocês também possam nos enviar aí eventuais esclarecimentos, né, necessidades de esclarecimento. E fiquem à vontade aí para que a gente possa atendê-los aí, né? Essa próxima aqui, eu acho que até posso ajudar a responder, que é sobre, estão falando aqui com relação às soluções Gigalan Green, né? São as soluções aí que a Furukawa tem no portfólio aí de soluções Green. Qual é a diferença de preços, né? Na questão aí de valores de venda para uma solução tradicional. Eu vou colocar aqui se o Fagner quiser completar com alguma informação. Na verdade, é que essas soluções, né, essas soluções, geralmente, soluções aí recicláveis, eu acho que até entendi essa pergunta, porque geralmente essas soluções recicláveis, elas têm aí um preço que carrega junto com esse benefício, né? Mas a Furukawa pensou diferente, né? No sentido de incentivar a utilização dessa solução, como o Fagner comentou aí também no caso do IBCC, né? Um trabalho sempre feito aí a N mãos. Quando a gente trabalha num projeto,
a gente, junto com a equipe da Furukawa, buscar para que fique pelo menos igual ao preço da solução tradicional. Ou seja, você vai carregar aí os benefícios, né, de fazer um bem aí ao meio ambiente, carregar o benefício da solução LSZH lá, explicado aí pelo Fagner, das importâncias, com pelo menos a mesma equalização aí de preços, né, com as soluções tradicionais, tá? Eu digo pelo menos porque em alguns projetos, dependendo até do nível de incentivo que o cliente tem com essas relações de sustentabilidade, a gente pode conseguir ofertas ainda melhores e mais do que isso, né? Nós temos hoje algumas instituições aí que têm no próprio site, né, no empreendimento, conceitos que também forçam, né, ou incentivam para que seja adquirida essa solução, e eles acabam obtendo também aí alguns benefícios de impostos, né, IPTU, etc. Então, tudo isso acumula aí para um sucesso de projeto bem bacana. Vamos lá. Fabiano, tem uma outra aqui sobre o gerenciamento. A partir de que tamanho de rede a solução DataWave ela é justificada? Bom, não tem assim uma quantidade de pontos. Acaba sendo mais pelos fatores críticos ali, né? De você conseguir garantir a disponibilidade de rede, de ter esse monitoramento e a gestão de sites remotos. Então, tem projetos, mesmo menores, em que outros fatores críticos acabam justificando o investimento, não só o tamanho da rede. A criticidade, né, ou seja, a importância do gerenciamento e a criticidade é a resposta, né, para essa solução, né, Fabiano? Isso, exatamente, Fábio. Exatamente. Entender essa criticidade e a maneira como a gente pode auxiliar no dia a dia. Ok. Vamos ver se dá tempo aqui para mais uma, para a gente não estourar aí no nosso tempo. Quais são os principais parâmetros a serem verificados para definir entre uma solução Laserway e uma solução tradicional Ethernet? Normalmente a gente vê, né, por exemplo, se já tem os equipamentos ativos comprados ou não, a necessidade de fazer a migração a quente, né, então a migração dos serviços a quente, teria que colocar toda uma infraestrutura paralela para fazer essas migrações. A possibilidade de redução de salas técnicas, né, você podendo então ampliar leitos para os pacientes ou sala para os médicos, são pontos principais ali para definição. Então, tanto olhando a parte ali, por exemplo, se o cliente já comprou toda a parte de equipamentos, já tem tudo dimensionado, a infraestrutura, acaba seguindo numa topologia de switches, né, com possibilidade de gerenciamento da camada física. Ou não, se você tem algum fator crítico de infraestrutura, de alguma dificuldade ali para tanto da ocupação quanto de construção de infraestrutura, de salas técnicas, então começa já a olhar a possibilidade do Laserway. É uma análise de cenário, então, né? Acho que é fazer realmente o entendimento do ambiente e aquilo que o cliente espera ali como atingíveis para fazer essa definição, né? Sim, vai muito projeto a projeto, muito análise individual ali para ver realmente, né, se faz sentido ou não. Então, entender bem a necessidade do cliente para aplicar o melhor cenário de produtos. Uhum. Dá tempo para mais uma aí? Tem mais uma aqui que acho que é para você, que seria qual a aderência do gerenciamento do DataWay ao Infra da RIMS. É, a RIMS, né, ela coloca como a base todos os demais pilares, né, o infra, né, a parte de infraestrutura. E dentro da parte de infraestrutura,
você tem alguns requisitos de você ter a digitalização do teu hospital, de ter um hospital sem papel, ter mecanismos de auditoria da rede com todo o histórico, e o DataWave ele vai de encontro justamente a esses requisitos, né? Então, ajudando ali a cumprir com os requisitos para uma certificação RIMS. Muito, muito legal. Agradeço aí novamente a participação aí de vocês, trazendo esses conteúdos aí para que a gente possa compartilhar essa informação. Agradeço também aqui a participação aí de todos os colegas. Ficam aqui os contatos, né, para que, se precisarem de alguma informação adicional, estamos aí com o time à inteira disposição aí para que possamos conversar. Agradecer aqui também a toda a equipe ABD que ajudou aí, contribuiu para a gente organizar essa sessão hoje. Nós, em breve, nós já devemos soltar as próximas agendas, nas próximas sessões aí do ABD Talks Health. Para quem vem nos acompanhando aí, sabe da importância dos temas, a gente tem buscado cada vez mais aí trazer temas que estão ou que vêm a ser tendências importantes aí para a área hospitalar, né, para a área da saúde. Aceitamos, inclusive, se alguém tiver aí com indicações de assuntos aí, por favor, fiquem à vontade também a nos encaminhar, que será um prazer a gente discorrer sobre esses assuntos aí, para que juntos possamos ter uma evolução aí nesse compartilhamento aí de informações. Ok? Então, dessa forma, vamos encerrando nossa sessão de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenham aí um excelente dia e até nosso próximo encontro. Tchau.